Olá, espero que esteja bem. Sou Diomar Alexandrino e hoje nessa aula de número 4 vou falar sobre o modelo relacional. Vou esclarecer para vocês como surgiu as terminologias do modelo relacional. Exemplo, por que quando temos um grupo de alunos que estudam na mesma escola, criamos uma entidade ou relação e chamamos essa entidade de aluno? Parece meio óbvio, mas tem uma lógica atrás disso. E quem definiu que iríamos fazer desse jeito foi um indivíduo de nome Peter. Peter criou a teoria das coisas, onde define que tudo no mundo real há características próprias, e essas coisas se relacionam de alguma forma. Então foi definido que quando temos objetos de características iguais, iríamos criar uma entidade ou relação. Depois de algum tempo, observou-se que só selecionar todos os objetos como características iguais criava-se uma tabela grande de dados, e apareceu a necessidade de fazer uma pesquisa nesse grupo específico. Exemplo: como selecionar quantas pessoas moram em uma certa cidade de uma tabela pessoas? Quem conseguiu resolver esse problema é o matemático britânico Edgar, que resolveu usar a álgebra relacional porque as características dos registros do banco eram parecidas com as regras da álgebra relacional. Então, o matemático criou as regras de pesquisas que conhecemos hoje. Se analisarmos um conjunto, veremos que uma tabela reúne elementos que têm as mesmas características de um conjunto da álgebra relacional. Ao falar do modelo relacional, o que muda na terminologia em comparação à modelagem de dados é que tabela passa a ter o nome de relação. Temos esse exemplo de relação aluno, onde a relação aluno tem os seus atributos, conhecido como colunas, e seu registro, conhecido como linha ou tupla. Nesse exemplo, temos as colunas num MEC e num CC. Nome e curso com seus respectivos registros. Ao analisarmos uma relação empregado, temos uma tabela que possui os atributos matrícula, nome, endereço, função, salário e departamento. As características das relações é que as ordens das tuplas e dos atributos não importam. A relação de cada atributo deve ter um único nome. Todas as tuplas linhas devem ser únicas. Essas linhas únicas é possível pelos atributos chaves, que não se repetem e garantem essa integridade. Um atributo pode ter nome diferente nas relações que participam. Exemplo: esse atributo nome que está na tabela empregado representa o nome do empregado, que também está na tabela departamento, representando o nome departamento. Temos caso que o mesmo atributo pode ter nome diferente. Nesse exemplo, temos um atributo departamento, que mostra o nome departamento da tabela departamento, e temos o nome que está na tabela departamento, que possui o mesmo valor. Edgar forneceu seu conhecimento da álgebra relacional para o modelo relacional de banco de dados. Pela sua contribuição, a consulta no banco de dados relacional tem sua forma de manipulação de dados. Segundo a teoria de Edgar, temos as seguintes operações fundamentais da álgebra relacional, que é a seleção, a projeção, o produto cartesiano, a união, a diferença entre conjuntos e a operação renomear. A operação selecionar seleciona uma tupla específica de acordo com a regra usada na pesquisa. Nessa pesquisa, usamos a regra que queremos visualizar a tupla que tem um nome igual a Diomar. Temos os operadores de comparação e lógicos. Conforme o andamento do curso, vamos aprender mais sobre suas funções. Mas o que eles fazem basicamente é comparar se um valor é maior, menor ou igual a outro. A operação projeção gera novas relações, excluindo alguns atributos. Seleciona quais atributos queremos ao fazer a seleção e o resultado da pesquisa projeta o resultado com nossas regras. Nesse exemplo, a projeção trouxe apenas o nome dos alunos, desconsiderando os outros atributos da tabela. Na operação de produto cartesiano, o resultado do produto cartesiano de duas relações forma uma terceira relação, contendo todas as combinações possíveis entre os elementos das relações originais. Para explicar melhor como usaríamos isso em uma pesquisa, temos esse exemplo onde fizemos o produto cartesiano aluno X cursos, que resulta em uma relação com 6 colunas e 4 linhas.
Depois fizemos uma seleção pelo código do curso, onde alunos.curso igual curso.id. Em seguida, fizemos uma projeção de nome, sexo e curso. A operação ficaria desse jeito, com seleção nome, sexo, curso, do produto cartesiano de alunos por curso, onde alunos.curso for igual ao ID do curso. A operação de união retorna a união das tuplas de duas relações, relação 1 e relação 2, com eliminação automática de duplicatas. Só temos que ter cuidado que a união só vai funcionar de forma esperada se as relações possuírem o mesmo número de atributos. Nesse exemplo, foi feita a união de professores e alunos. Veja que o resultado retornou 6 registros. A simbologia de união é representada pela letra U. A operação de diferença é uma operação que requer como operandos duas relações estruturalmente idênticas. O resultado é uma relação que possui todas as linhas que existem na primeira relação e não existem na segunda. No exemplo, observa-se que, na tabela resultado, a linha que aparece o nome do Pedro não se repete na tabela que representa a operação de diferença entre professores e alunos. Aparece apenas André e João. Pedro também não aparece, ao fazer a diferença entre alunos e professores. Por ele estar nas duas tabelas, a operação de diferença não mostra ele na operação de diferença. A operação intersecção retorna as tuplas comuns à relação 1 e relação 2. Seu símbolo se parece com a letra U em caixa alta virada de ponta cabeça. Essa é uma operação adicional, que produz como resultado uma tabela que contém, sem repetições, todos os elementos que são comuns às duas tabelas, fornecida como operandos. As tabelas devem ter o mesmo tipo de atributos. A operação renomear altera o nome de uma relação ou dos seus atributos. No exemplo, a relação funcionários passará a se chamar empregados depois da alteração. Operação de divisão. A operação de divisão entre duas relações, A dividido por B, traz uma nova relação C, com todas as tuplas que possuem campos em comum nas duas relações. No exemplo, os atributos 1, 2, 3, 4 e 5, 5, 4, 4 estão nas duas tabelas, então serão projetados para a nova tabela na operação. A atribuição permite expressar consultas de uma maneira simples de forma a ser possível trabalhar com essas. Nesse exemplo, se supormos que A é 2 e B é 3, então x vai ter seu valor como 6. Temos também as operações agregadas, são elas AVG, que calcula o valor médio, o min, que calcula o valor mínimo, o máximo, que calcula o valor máximo, e o sum, que mostra os valores. E temos o operador count, que é usado para contar a quantidade de linhas. Espero que tenha assimilado o conteúdo sobre o modelo relacional. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Muito obrigado de sua atenção e até a próxima aula.